E aí, povo santo abençoado de Deus, mais uma vez aqui para mais um vídeo do nosso canal Equilíbrio Santo, da nossa série Não Tenhas Medo. Se você não viu o primeiro vídeo da série, eu te convido agora a se inscrever no nosso canal, a acessar o vídeo onde eu falo um pouquinho sobre como nós podemos vencer o medo através da virtude, da coragem e da fortaleza. E nós entendemos que a virtude da fortaleza é a virtude que vai nos dar, vai mover a nossa vontade para que nós sejamos capazes de enfrentar e resistir aos problemas, aos obstáculos que são difíceis. Mas fica aqui uma pergunta, Se a fortaleza é isso, o que é a fraqueza? Então eu trouxe aqui algumas coisas para nós entendermos se nós estamos sendo fracos ou estamos sendo fortes com o desenvolvimento da virtude da fortaleza. Então o primeiro ponto aqui é quando eu tenho fraqueza, eu fujo dos meus ideais ou tarefas e deveres só porque são difíceis, Muitas vezes nós fazemos isso. Quando algo é difícil, eu fujo, eu perco o interesse, eu não quero fazer. Então, se há uma dificuldade, se há um obstáculo que faz com que eu não consiga vencer ele facilmente, eu acabo fugindo disso. E quantas fugas nós temos feito? Essa é uma fraqueza que eu falo, eu vejo, eu leio muito sobre isso, que as pessoas, elas perdem, elas são derrotadas porque fogem da luta. Elas não querem lutar. Elas não querem vencer a uma dificuldade que se coloca ali, como algo difícil de passar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando nós nos encolhemos e paramos quando surge o obstáculo. Então, o primeiro ponto é a fuga. E o segundo ponto é quando nós nos encolhemos, paramos, desistimos, quando tem um obstáculo que nos desafia. Ou seja, vem aquela provação, vem aquela dificuldade e a gente, ao invés de enfrentar de cabeça erguida, nós nos encolhemos. O primeiro, nós fugimos. O segundo, nós paramos. Nós nos encolhemos. Terceiro ponto, quando nós temos medo do sacrifício, nós esquecemos o nosso ideal, o nosso objetivo. E nós queremos que esse objetivo chegue atingido, sem sacrifício. Então, quando eu tenho medo de sacrificar-me, de fazer um gesto de sacrifício, eu não atuo. Eu não tenho a atitude de continuar. E quer uma coisa, quer outra, vai exigir de nós sacrifício. Por exemplo, se eu quero ter saúde, eu preciso sacrificar o meu tempo e a minha vontade de querer ficar na cama e acordar mais cedo, para poder fazer exercício. Mas eu vou ter que me sacrificar de uma maneira ou outra. Por exemplo, quando eu não faço isso e a minha saúde cobra de mim. Então, esse sacrifício de não ter se levantado todos os dias. Então, eu vou me sacrificar de uma maneira ou de outra. Mas esse medo do sacrifício faz com que nós ficamos paralisados. Outro ponto, o quarto ponto aqui, da nossa fraqueza. Ter pavor do sofrimento. Olha, nós temos medo de sofrer. E assim como o sacrifício, nós vamos sofrer de uma maneira ou de outra. E a nossa fraqueza está em ter pavor do sofrimento. Como eu falei, aquele que tem medo de sofrer para fazer uma atividade física, por exemplo, ela vai sofrer depois com a doença, com um tipo de vida sedentária que faz você sofrer com o cansaço, com a indisposição. Então, nós sofreremos de uma maneira ou de outra. Esse sofrimento que nós queremos é um sofrimento que nos santifica, que nos faz sermos melhores ou que nos faz ficar estagnados. É interessante, aqui eu quero colocar um outro exemplo aqui no casamento.
quando nós não nos dispomos em sofrer, né, para fazer a nossa esposa, ou o nosso esposo, ou a pessoa que está do nosso lado feliz ali naquele relacionamento, nós iremos sofrer de um jeito ou de outro. Então, quando eu tenho pavor do sofrimento, eu tenho essa fraqueza. Outra fraqueza que me faz impedir de ter a fortaleza nas nossas vidas é ser do tipo comodista. Aquela pessoa que é cômoda, que aceita aquilo que é medíocre, né? Que às vezes só de pensar que vai complicar os seus pensamentos, maneira de pensar, ela fica ali, não, acho que eu não vou fazer isso porque tá bom assim do jeito que tá. Então imagine só, se a fortaleza é a luta, se a fortaleza é a resistência, quando eu penso em ficar acomodado, eu não quero sair do meu lugar para atingir aquele objetivo. Então o comodismo nos faz fracos. Outro ponto aqui é ser dos que logo acharam que fizeram, né? Que fizeram algo que já é o suficiente, né? Então, quando eu acho que já fiz algo que já é o suficiente, já atingi aqui a minha perfeição, né? Eu não tem coisa melhor do que eu já fiz. Então, aquela pessoa que também já está aliado aqui ao comodismo, né? Então, esse é o ponto que nós temos que entender, que sempre há algo a melhorar, que sempre há algo que faz com que eu seja a crescer, com que eu consiga crescer cada vez mais. Então, o crescimento gera em nós, né, esse sentimento de que nós somos limitados. Então, por exemplo, eu me pergunto, né? Será que eu já não fiz o suficiente quando estou servindo a Deus? Mas Deus me faz lembrar que o que eu fiz ainda é pouco. Eu tenho muito a fazer. Então, quando eu acho que eu fiz muita coisa, eu não fiz nada. Então é importante nós termos essa humildade em compreender essas fraquezas nas nossas vidas. E aí nós temos que fazer um questionário, né? Nos perguntarmos, será que nós conseguimos, né? Conseguimos compreender que a fortaleza em nós tem realizado, tem crescido, ou nós temos exposto mais a nossa fraqueza? Eu quero que você faça aí também esse exame de consciência desses 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos para eu entender o quão fraco eu sou. Se eu fujo, se eu desisto, se eu paro, se eu tenho medo do sacrifício, se eu tenho pavor do sofrimento, se eu sou uma pessoa cômoda, se eu sou uma pessoa que acha que já fiz tudo que é o suficiente. Então, nesses pontos aqui, nesses 6 pontos, para identificar a nossa fraqueza, nós temos que trabalhar agora essa virtude da fortaleza para nós lutarmos, para nós enfrentarmos, para nós resistirmos aos obstáculos difíceis da nossa vida. E aí, gostou desse vídeo? Compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse projeto Equilíbrio Santo. E também, não se esqueça daqui de se inscrever no nosso canal. Vai ter mais vídeos dessas séries aqui, né? Muitos vídeos para nós conseguirmos sermos fortes e vencermos o medo. E conseguirmos ser fortes em Deus, resistentes com o poder de Deus, com o nosso também dispor a querer sermos fortalecidos e também através da vontade de Deus nas nossas vidas. Deus abençoe, até o próximo vídeo e tchau!